Olá pessoal, então sejam bem-vindos a mais uma aulinha e hoje nós vamos trabalhar com os ângulos formados entre retas, ok? Vamos lá. Observe que esse ponto A, ele acaba se tornando um vértice nesse cruzamento, tá? E observem também que esse cruzamento gera 4 ângulos diferentes. Esses 4 ângulos sempre vai ter 2 pares de ângulos iguais. Os 2 ângulos beta são iguais e os 2 ângulos alfa são iguais. Nós dizemos então que esses 2 ângulos alfa aqui são opostos pelos vértices. Esses 2 ângulos beta aqui também serão opostos pelo vértice. E esses ângulos opostos pelos vértices determinam sempre ângulos iguais, ou seja, eles são sempre ângulos côngruos. Lembra que a palavra côngruo significa o quê? Igual. Então, esse ângulo alfa do lado direito é igual ao ângulo alfa do lado esquerdo. O ângulo beta que está embaixo é igual ao ângulo beta que está em cima. Tá, gente? Então, alfa e beta são chamados suplementares. Eles formam sempre um ângulo de 180 graus. Quando a gente observa aqui, ó, essa linha reta tem aqui uma volta inteira, né? Pensando só nessa reta aqui, tá, gente? Vamos pensar só nessa reta aqui. Essa linha reta, se eu pegar um círculo aqui em torno desse vértice, ou seja, em torno do ponto A, eu vou ter 360 graus. Então, a metade, que é 180, estará aqui em cima e a outra metade aqui embaixo. Obviamente, se eu somar esses 2 ângulos alfa com o beta, sempre vai gerar um ângulo de 180 graus. Ok? Agora aqui, ó. Essas 2 retas aqui, agora formando o ângulo de 90 graus, porque a gente tem aqui essa representação aqui, né, do ângulo reto, nesses 4 ângulos formados aqui, alfa igual a beta, que é igual a gama, que é igual a teta, as retas então são chamadas retas concorrentes, porque elas se cortam em um ponto só, e elas também são perpendiculares, porque formam 4 ângulos iguais a 90 graus. Tá? Vejam aqui, nesse novo sistema, nós temos aqui 2 retas paralelas e uma reta que passa aqui transversalmente a essas retas RS. Tá? Então a reta T ela é transversal a 2 retas chamadas de R e S que estão paralelas entre si. Então R e S são paralelas e T é a reta transversal. Observe que quando eu faço isso, eu gero aqui novamente 4 ângulos aqui em cima e 4 ângulos aqui embaixo. Eu tenho aqui, gente, o que a gente chama de ângulos opostos pelos vértices aqui. Então, A e C são opostos pelo vértice, ou seja, são iguais. B e D também são opostos pelo vértice, são iguais. E vejam que aqui embaixo eu formo exatamente a mesma configuração, com a mesma estrutura, com os mesmos ângulos da reta de cima. Então, esses ângulos E e G são exatamente iguais aos ângulos A e C, tá, gente? Evidentemente, eu poderia dizer então que A que é igual a C, que é igual a E, que é igual a G. E aqui no lado vermelho, aqui, ó, B é igual a D, que é igual a F, que é igual a H, tá? Eu tenho aqui, vamos transportar essa figurinha para cá. Eu tenho o que a gente chama dessa parte do meio aqui, é chamada região interna. Evidentemente, quando a gente tem essas 2 retas aqui, que são retas paralelas, sendo cortada por uma reta transversal. Então, essa parte aqui, ó, gente, do meio, do centro aqui, a gente chama de região interna. E as partes de cima e de baixo, a gente chama de região externa, tá? E agora vamos entrar com alguns conceitos. Vejam só. A e C, tá? Certo? A gente sabe que são ângulos iguais. E e G são ângulos iguais. Então, nós temos aqui os chamados ângulos côngruos. O que é chamado congruente? É quando eles são iguais, né? Então, eu poderia dizer que esse A e esse E são côngruos. Mas vejam que eles estão na mesma posição. Então, eles são chamados de correspondente. Então, A e E são ângulos correspondentes. Obviamente, B e F, ó, vejam só, o B está aqui e o F está aqui. Eles também são ângulos correspondentes. C e G também serão. E D e H também são ângulos correspondentes. Além de congruentes, eles são correspondentes, porque eles estão exatamente na mesma posição quando a gente verifica aqui, né, na reta de cima e na reta de baixo. Agora observem aqui que nós
Quando a gente corta essa transversal, nós temos dois lados, o lado direito e o lado esquerdo dessa reta transversal. Quando os ângulos estão do mesmo lado, a gente chama de colaterais, né? Ângulos colaterais estão do mesmo lado da reta transversal. Então vejam só, o C e o F, onde é que está o C? O C está aqui e o F está aqui. Observe que eles são colaterais, tá? Mas eles são colaterais dentro da região interna, por isso que eles são chamados de colaterais internos, tá? O D e o E, quem é o D? Ó, o D está aqui, ó, gente, vermelhinho, tá? E o E é esse amarelo aqui de baixo. Eles também são colaterais internos, estão do mesmo lado da reta T, do lado direito da reta T, mas eles estão na região interna, por isso são chamados colaterais internos. A e H também, ó, o A e o H, só que observem que o A está em cima aqui e o H está embaixo, na parte externa, tá, da nossa estrutura. Então, A e H são chamados colaterais, estão do mesmo lado, só que colaterais externos, assim como B e G, né, gente? Ó, observe que o B está aqui, o G está aqui, também são colaterais externos. Agora, nós temos um outro conceito. Quando a gente tem do lado direito um ângulo, do lado esquerdo outro ângulo, a gente chama de alternos, né? Já não estando do mesmo lado, a gente chama de colaterais. Então, observe que C e E, quem é o C? O C está aqui e o E está aqui. O C e o E têm o mesmo valor, são côngruos. Só que tem um detalhe, gente. Eles estão em lados opostos, né? O C está do lado esquerdo e o E está do lado direito da nossa reta transversal. Então, a gente chama de alternos. Então, são alternos internos, porque estão dentro da região interna, estão dentro dessa regiãozinha aqui do meio, tá? E são congruentes também. Então, são alternos, são internos e são congruentes, tá? E observem aqui que o D e o F, ó, quem é o D? O D está aqui, ó, nessa vermelhinha aqui, e o F está aqui, ó, também são congruentes, também são iguais, mas eles estão do lados opostos, então por isso são alternos. E são alternos internos, porque estão dentro desta estrutura aqui, da nossa região interna, tá? Agora, quando a gente chama de alternos externos, ó, vejam só o A e o G, ó. O A está aqui, tá? E o G está aqui. É o mesmo ângulo? É o mesmo ângulo, só que eles são alternos, tá? Externos, estão do lado de fora da região, tá? E B e H também, ó. B está aqui, ó. Vamos lá, o B está aqui, ó, tá? Vermelhinho. E o H está aqui, ó, vermelhinho também. Também são alternos externos, tá? Então, esses são os principais conceitos, mas existe mais coisas sobre isso. A gente sabe que aqueles amarelinhos ali, os ângulos amarelinhos são iguais, né? E a gente sabe também que se eu somar um ângulo amarelo com um ângulo vermelho, tem que dar 180, porque a gente já verificou na questão anterior, no slide anterior, que eu tenho ali ângulos suplementares. Então, A e D são suplementares, A e B também são suplementares, B e C também são suplementares. Assim como E mais H são suplementares, E mais F são suplementares e G mais H são suplementares. Ou seja, eles formam, se eu somar um com o outro, eu tenho um ângulo de 180 graus. Ok, gente, então chegamos ao final de mais uma aula e na próxima nós vamos ver exercícios sobre esse assunto, ou seja, sobre os ângulos colaterais, internos, externos, alternos, enfim, tudo isso vai ser visto na próxima aula na prática, tá bom? Grande abraço, te encontro lá.